Amo, Senhor, Jesus, meu Salvador. Meu querido e minha querida, você que está aí do outro lado, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí agora, aonde você estiver. Olha, eu quero logo falar de antemão. Eu não defendo religião nenhuma, não defendo placa de igreja nenhuma, nada de criações do homem. Deus, Ele nos chama para a defesa do Evangelho. Qual o Evangelho? O da graça. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: ainda que nós mesmos, ou que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro Evangelho, que não seja o Evangelho da graça de Deus, que seja anátema, que significa maldito, amaldiçoado. Você entende isso, meu querido e minha querida? Então, nós, como cristãos que cremos em Jesus, nós não podemos deixar de acreditar na graça dele, porque pela graça que nós somos salvos, e não pelas obras da lei. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, né? E pensam até que tem que andar com a Bíblia. Normalmente falam, né? Se você falou, sou cristão, cadê tua Bíblia? Como coisa que naquela época, lá no passado, os apóstolos, discípulos do Senhor, e até antes mesmo de Jesus vir aqui na terra, eles andavam com a Bíblia na mão, andavam com o livro na mão, não tem nada a ver. Meu querido e minha querida, Deus tem que estar em nós. Nós devemos andar com Deus, em todo lugar, em todo momento, vigiando e orando. A palavra de Deus deve estar guardada no nosso coração, para que nós não venhamos errar. Vocês veem que tem pessoas, tem pregadores, a gente vê muito isso, pastores, que trazem à consciência das pessoas o pecado. Eles não conhecem o Evangelho da Graça, porque se eles conhecessem o Evangelho da Graça, eles não fariam isso. Porque a palavra de Deus deixa claro que Jesus fez um único sacrifício, um sacrifício perfeito, levando sobre si todos os nossos pecados. Se Jesus levou nossos pecados, por que eu, ou qualquer ser humano, ou qualquer homem com título que ele quiser ter, ele vai trazer à consciência das pessoas essa palavra pecado, como se a pessoa fosse ser condenada no mundo espiritual, do momento que até mesmo o apóstolo Paulo, quando teve a revelação, ele falou, ele deixou bem claro, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas ele fala, mas o dom gratuito de Deus, um dom de graça, é a vida eterna. Um dom gratuito de Deus é um dom de graça, é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é necessário, meu querido e minha querida, que nós venhamos a entender o Evangelho da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo. Porque se nós não entendermos o Evangelho da graça, meu querido e minha querida, é uma triste notícia. Você vai continuar enganado, eu vou ser enganado também. Então nós não podemos ser enganados, nós não podemos cair da graça de Deus, mas nós temos que permanecer firmes na graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele orou ao Senhor Jesus, pedindo que afastasse um espinho na carne, algo que incomodava muito o apóstolo Paulo, ele chega a escrever dizendo que é como se fosse um mensageiro de Satanás, para humilhar ele, humilhava ele, como se estivesse esbofeteando ele. Então era algo que ele se sentia humilhado, e ele orou 3 vezes para que fosse afastado aquele espinho na carne. E o Senhor Jesus falou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está entendendo, meu querido e minha querida? A graça de Deus é o que nos salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras humanas para que ninguém se glorie. Você pode entender isso? E quantos homens pensam em obras, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu ganhei tantas almas para Jesus. Conversa fiada.
Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Quai, seu app de vídeos curtos.